A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Bom, queridos, como vocês devem saber, esse aqui é um culto de ação de graças em vista de tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida da Patrícia. E isso aqui é um momento de extrema gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu acho que não existe como expressar gratidão maior se a gente não entender alguns princípios, né? Quem nós somos sem Cristo e quem nós somos com Cristo. Tem uma historinha, uma fábula muito interessante que diz o seguinte: o jumentinho que levou Jesus a Jerusalém, ele voltou para a casa dele naquele dia e falou: mãe, você deve visto uma coisa, as pessoas gritavam quando eu cheguei na cidade de Jerusalém: Hosana, Hosana! Jogavam ramos de flor na minha frente para me passar, glorificavam, cantavam. E a mãe, né, do jumentinho falou assim: meu filho, diz uma coisa, o que você estava levando quando você entrou em Jerusalém? E o jumentinho falou: é um homem chamado Jesus. Aí a mãe falou assim: olha, meu filho, você sem Jesus é só um jumentinho. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós passamos a lembrar de quem nós éramos sem Cristo e quem nós somos hoje com Cristo, nós podemos sentir uma profunda gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Tem uma história muito interessante na Bíblia que diz o seguinte: que Jesus estava jantando na casa de um grande doutor, teólogo da época, e uma mulher, que era uma prostituta, chegou-se a Jesus com um vaso de perfume caríssimo, que custava 300 dias de serviço de uma pessoa no ano. Então, caríssimo esse perfume. E ela derramou, deitou esse perfume sobre Jesus, chorou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela. E nós vemos que os discípulos não entenderam nada daquilo que estava acontecendo naquele momento. Disseram: mas Jesus, que negócio é esse? Como você deixa uma mulher dessas marginalizada, uma prostituta, fazer isso com o Senhor? Como que você permite uma coisa dessas? Outros diziam: não, peraí, se a gente vendesse esse perfume, ele poderia dar para os pobres. Que desperdício! Jesus falou: olha, deixa eu fazer isso, porque vai ser um memorial. Onde for pregar esse evangelho, todos vão saber o que essa mulher fez por mim, a gratidão que essa mulher demonstrou para comigo. Isso, amados, é preciosíssimo. Quando nós acabamos de louvar um hino muito intenso aqui, todos juntos, e louvor, adoração sem gratidão é apenas um mantra vazio. Quando nós somos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito, nós sabemos que temos a vitória, mesmo em meio ao deserto. E eu gostaria de expandir um pouco mais essa palavra, rapidamente, lá em Êxodo, Números, capítulo 14, versículo 21 em diante. Porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra que entrou, e sua semente a possuirá em herança. E é muito pertinente falar acerca de um homem, de Caleb. Na verdade, nós não sabemos de onde surgiu Caleb. Só para situar todos nós, quando Israel saiu do Egito, Deus tinha a intenção de levá-los para uma terra que Ele havia prometido aos ancestrais já de Israel. Porém, Moisés disse: olha, eu quero que Josué escolha 11 homens e vão espiar a terra que Deus tem prometido, para que eles possam tomar conta, saber se é uma terra boa, se existem pessoas de guerra lá. E nós sabemos, a história nos diz que quando esses 12 espias voltaram, 10 desses espiões, eles trouxeram um relatório ruim acerca da terra.
Eles difamaram a terra que Deus havia prometido lhes dar. E nós vemos que Josué e Caleb foram os únicos que perseveraram em seguir a Deus, dizendo, olha, mesmo que seja uma terra habitada por gigantes, mesmo que seja uma terra que homens valentes, homens gigantes, Deus vai nos dar a terra. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar a terra. Esses versos que nós lemos nesse momento, diz quando Deus, olha, eu estou cheio desse povo, por 10 vezes me tentaram, apesar de ter feito tantas coisas em favor deles, eles desprezaram a minha pessoa, eles não atentaram por todas as coisas boas que eu fiz por eles. E hoje, eu não sei se vocês repararam, nós vivemos num ambiente, numa sociedade que nós somos a sociedade Dada, né? A sanguessuga tem 2 filhas, Dá e Dá. E parece que as pessoas não sabem reconhecer as coisas boas que outras pessoas fazem em prol delas. E isso é uma coisa que é abominável diante na face de Deus. Deus fala acerca de Caleb, falando, olha, porque houve um outro espírito em Caleb. Eu farei habitar na terra que prometi dar a seus pais. Ele vai herdar a herança junto com a sua família. Sua semente possuirá a terra. Que palavra poderosa. Porque em Caleb não havia espírito de murmuração. Pelo contrário, havia espírito de gratidão. Nós vemos que a gratidão, ela nos permite ver além dos problemas. Infelizmente, imagine a situação que eles vivenciaram. Deus decretou que durante 40 anos eles deveriam peregrinar no deserto, até que a última pessoa que tinha murmurado contra Deus morresse. E imagina o Caleb tendo essa promessa da parte de Deus, e diariamente andando no deserto, 1000 caíam ao lado dele, morriam, outros 1000 murmuradores. E eu não sei se fica claro dizer que as circunstâncias da vida, elas não favorecem os murmuradores, mas elas aperfeiçoam os gratos de coração. Sim, nós vemos que a gratidão é um combustível da fé. Muitas vezes quando a gente está desanimado, quer dizer, então, Tiago, que você está me dizendo tudo isso porque você é um cara grato, extremamente grato a Deus. Olha, realmente eu tive muitos momentos em que briguei com Deus, já reclamei por todas as situações que acabei vivenciando, mas Deus tem me ensinado, assim, mesmo em meio ao deserto, ser grato. Né? Eu acho que é uma coisa que Deus tem derramado, uma porção específica na nossa vida, com relação à questão de gratidão. Né? E é interessante como Caleb tinha 40 anos na época da promessa de Deus. E durante 45 anos, ele viveu o deserto da mesma forma com todos aqueles que murmuraram. Mas, por conta da boa atitude dele, por conta de ter um sentimento realmente de gratidão em relação a tudo que Deus havia feito na vida dele, pelos aqueles que estavam ao redor dele, ele venceu. Foi o combustível que fez com que ele herdasse a promessa de Deus. E para finalizar, só mais um versículo. Se encontra lá em Josué 14, capítulo 14, versículos 7 em diante. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta que me sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, quando andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. O versículo 3 diz o seguinte: então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Bom, meus queridos, nós vemos que Caleb ficou durante 45 anos no deserto.
Realmente, Deus aperfeiçoou o caráter dele, aperfeiçoou a vida dele durante todo esse tempo. Mas é interessante que a gratidão turbinou as forças de Caleb. Quando ele fala aqui, ó, faz 45 anos que já se passaram todas essas coisas, porém, como era a minha força há 45 anos atrás, ainda é agora. Em nada, se a gente for parar para imaginar, 85 anos, quantas pessoas já não, antes disso, já desistem de projetos de vida, antes de chegar numa idade como essa? Porém, Caleb dizia, não, eu estou apto a ir, a entrar, a ir, sair para a guerra e vou tomar posse da promessa que Deus me deu. Tudo isso por conta de gratidão. Uma atitude que fez toda a diferença. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Então nós vemos que o combustível da fé de Caleb para com Deus foi a gratidão. E interessante, só mais um detalhe, quando a gente pensa que Caleb herdou Hebron, Hebron significa lugar desejável, lugar alto. Nós sabemos que Hebron foi onde o rei Davi foi ungido. Foi em Hebron também quando Abraão foi chamado por Deus e ofereceu lá sacrifícios, ofereceu a Deus, fez um altar. E nós vemos que Hebron é um lugar de coroação. Então, aos gratos de coração, Deus tem a melhor parte. Amém. Assim, que Deus venha derramar sobre nós uma unção de gratidão, para que a gente nunca venha esquecer das tantas coisas boas que Deus tem feito. Eu sei, muitas vezes os dias são maus, às vezes parece que nós esquecemos acerca de tudo de bom que nós temos, mas que não vem reinar em nós o espírito de murmuração, mas o espírito de gratidão. Realmente que haja em nós um outro espírito, como houve em Caleb. E eu gostaria de reiterar, agradecer a presença de todos vocês são muito especiais. Obrigado pelas pessoas que se prontificaram a nos ajudar com a feijoada. Ficamos aí pela madrugada, acordamos cedo também. Obrigado pelas pessoas que nos ajudaram ao longo da nossa vida, aos parentes, queridos, amigos, patrões. Deus abençoe a vida de vocês. E, assim, vocês moram no nosso coração. Que Deus abençoe. Assim, isso aqui é um culto realmente de gratidão em vista de... nós quitamos o apartamento esse ano, conseguimos trocar o carro. Mas aí podemos pensar, não, será que Deus só se resume a questões materiais? Não, muito pelo contrário. Assim, eu vejo Deus como um provedor em todas essas situações. Eu lembro quando nós assinamos esse contrato aqui no apartamento, que eu não dormia à noite. Eu falei, agora, meu Deus, agora está no meu nome, né? Não vai ter pai nem mãe para poder me socorrer, né? Porque o contrato está no meu nome. E dou glória a Deus que mês que vem vamos completar 7 anos que a gente firmou o contrato. Para a glória de Deus, nós ficamos no apartamento, assim, tudo debaixo da graça de Deus, da provisão de Deus. Nosso muito obrigado a todos vocês. A gente vai estar servindo agora a segunda feijoada, essa foi a primeira, o melhor, né? Então, vocês fiquem à vontade, caso não exista espaço suficiente aqui, também existe uma outra aula aqui da churrasqueira. Então, gostaria de agradecer novamente, né, que nosso muito obrigado a todos vocês que fazem parte da nossa vida, que Deus abençoe todos vocês, que haja em nós um outro espírito. Glória a Deus. Amém.